Olá, abençoados, graça eterna, mais uma vez aqui reunido como membro do corpo de Cristo, graça eterna a todos, agradecendo aí aos inscritos, aos novos inscritos, pedindo que você se inscreva aí no canal, compartilhe as mensagens para que outras pessoas que ainda estão na religião venham a ter entendimento da palavra com a mente de Cristo. E abençoado, hoje nós vamos dar continuidade aqui ao nosso tema, da nossa última pregação foi todos que têm religião, ou seja, que tem a minha igreja, desagrada a Deus. E nós fizemos a parte 1 e vamos continuar aqui a parte 2. E sem muitas delongas, né? Eu vou abrir aqui Gálatas 5:19, lembrando para vocês que a leitura da Bíblia é de uma maneira geral, é para levar o entendimento de que você vive por fé somente naquilo que o papai já fez, e que a Bíblia, de uma maneira geral, não tem mais nada para você executar, para você fazer, porque o dono do mundo, né? O dono do mundo, que o mente desluminada diz que acabou, ele já fez todas as coisas. Entende, abençoado? Então, eu vou ler aqui eu vou ler para vocês aqui, eu vou dar uma olhada aqui onde foi que eu parei. Então, deixa eu ver aqui. Eu vou ler Gálatas 5:19, tá? Lembrando que a mensagem aqui é com relação a você viver na carne e não viver no espírito. Você está desagradando a Deus, certo? Então, Gálatas 5:19, eu vou ler o 20, 19 e 20, diz assim, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, iras, discórdia, dissensões, facções. Então, essas obras da carne, do qual eu acabei de ler para vocês, Gálatas 5:19 e 20, o intuito é passar ao teu entendimento que o teu pastor, que a tua religião, eles te enganam e levam para você viver desagradando a Deus, usando a tua carne para querer agradar a Deus. E é justamente o contrário. E essas obras da carne, do qual Paulo falou para os Gálatas, do qual é prostituição, que o teu pastor diz que isso daqui é prostituição, ele diz que é pombagira, né? E outras coisas mais, e que na verdade não é. Isso é uma maneira de você tirar a responsabilidade sua para levar para o engano que o teu pastor te ensina, dizendo que prostituição é pombagira. Não é pombagira, abençoado. Não é pombagira. É uma obra da carne, ou seja, é uma obra praticada por você mesmo. A carne, para que vocês
tem um melhor entendimento é o homem terreno, abençoado. Essa é a carne, do qual ele disse ainda no antigo pacto que não servia de nada, que já estava pronto. O espírito já estava pronto. Entende? É que o mente desluminada, né? O mente desluminada, ele quer fazer você entender que Cristo acabou, porque ele não aceita que o que acabou foi a manifestação de Deus como carne, porque espírito não acaba, abençoado. Se no antigo pacto ele diz que o espírito já estava pronto e que a carne de nada se aproveita, que foi o que aconteceu com Jesus de Nazaré, hein, abençoado? E por que o espírito já está pronto? Porque os filhos de Deus, os espíritos, já existem desde antes da fundação do mundo. E o espírito de Cristo é Deus. E o de Deus é Cristo, não pode acabar. Agora, se esse infeliz dizer que a manifestação de Deus em carne acabou, aí tá certo. Aí dá certo que acabou a manifestação. Ele entregou o reino ao Pai. E aí a manifestação de filho acabou. Mas o espírito não acaba, infeliz. Não acaba. Não acaba. Só os teus infelizes aí é que crê nessa heresia que você prega. Que você sempre abre a mesma coisa para refutar o que eu estou te refutando. Você não alterou nada. Você não disse nada, abençoado. Você continua um herege, continua mentindo. Criou aí o teu pensamento, né? E você não quer pregar aquilo que te deu entendimento. E você continua abrindo as cartas de Paulo. E para que tu abre as cartas de Paulo se Paulo recebeu foi a graça? Se Paulo recebeu foi o ministério do Espírito? Aquilo que estava oculto de todas as gerações. Para que tu abre? Se tu diz que é para pregar, é a pátria, o evangelho da pátria. Você não prega evangelho da pátria, infeliz. O que você prega são as cartas de Paulo. As cartas de Paulo é que você prega. E Paulo aqui, ele não estava falando com homem nenhum. Deus nunca falou com homem nenhum. Deus, ele sempre falou com os espíritos, abençoado. Deus é pai dos espíritos. E é eterno, é para sempre. Não adianta você vir com essa tua macumba, querer me convencer. Todas essas coisas aí, que tu fala sempre a mesma coisa. Não dá, só dá para esses teus inteligentes aí que te seguem. Então, olha, como eu ia falando, Deus é pai dos espíritos, né? E importa que os seus verdadeiros adoradores os adorem somente em espírito e em verdade. Foi o que Cristo, Deus mesmo, infeliz. Cristo é Deus mesmo, não adianta. Ele disse para a mulher lá que ninguém mais adoraria nem monte e nem igreja de parede, nem nada. Que os seus verdadeiros adoradores, que não são todos, o adoraria somente em espírito e em verdade. E Zé Fininho tá na boca do Brasil. Não adianta vir com esse teu nhenhenhen. Então, ó, continuando aqui, então, o que é você adorar a Deus somente em espírito e em verdade? É você não fazer nada da lei de Moisés, é você ler a Bíblia inteira de uma maneira geral e entender que tudo já está consumado e que você é depois do Tetelestai, você é depois do ano 70 e que você já tem tudo. Ele já fez tudo. E é para tu crer nisso. Mais nada. Mais nada, abençoado. Mais nada. E que Deus é espírito.
Cristo é Espírito. O Deus de Israel era Espírito, é um só. É um só. E não acaba, porque Deus não acaba. Só quem acaba é esse maluco aí. Então, ó, Romanos 8:1, Paulo falando aos romanos, e não está falando comigo nem contigo. E para que eu vou ler? Para entender que isso daqui é o ministério do Espírito e que é eterno, é para sempre. E que você lê para entender que existia duas leis. A lei de Moisés, que era carne, que era sangue. E passou a existir eternamente, para sempre, a lei do Espírito. A lei de Cristo abençoado, do qual é para tu viver só por fé, crendo na obra de papai, que papai e Cristo é um só, é Espírito. Espírito não acaba. Olha, Romanos 8:1, assim que eu vou ler e vou te explicar o que foi que o ministério do Espírito fez com aqueles que ainda viviam na lei. E que você não tem nada a ver com lei. Você não tem nada a ver com carne e sangue. Deus não é teu pai, infeliz. Deus é pai dos espíritos, que existem desde antes da fundação do mundo e que desde o começo do mundo que ele fala conosco. Porque nós existimos. Nós já existimos desde antes da fundação do mundo. Deus fala com os espíritos, abençoado. Deus desde o começo do mundo que ele fala conosco. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, Paulo está dizendo para eles lá, olha, quem está em Cristo Jesus está sem condenação. Por quê? Porque ele, Jesus de Nazaré, através do seu corpo, do qual Deus estava dentro dele, na manifestação como filho, ele deu a sua carne para cumprir aquilo que estava enfermo pela carne, ou seja, a lei de Moisés, o ministério da carne, do sangue. Entendeu, abençoado? E aí, olha, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, falando com eles. Então, antes de Cristo, antes do ministério do Espírito, havia uma lei que era de condenação e morte, né? E que eles estavam sobre esta lei, do qual eles se tornaram transgressor. Então, através do cumprimento da lei, do qual diz lá em Gálatas 4:4, vindo, porém, a plenitude do tempo, qual foi, Lira, a plenitude do tempo? A manifestação de Deus como Espírito para Israel, somente para Israel. Então, passou esse tempo da primeira manifestação de Deus, do qual ele se manifestava através de nuvens, através de uma sarça ardente e assim sucessivamente, né? Então, essa manifestação acabou. E veio a plenitude do tempo, ele enviou o seu filho. Enviar o seu filho é aquele espírito se revestir de carne, né? E habitar entre os homens. E como ele vinha para o reino físico e necessitava de um corpo, então ele adentrou no ventre de Maria, se fez carne e habitou entre os homens. Entende, abençoado? Então é Deus. Ele adentrou no ventre de Maria e ele mesmo se fez carne, como Jesus de Nazaré, que acabou.
Jesus de Nazaré acabou. E Cristo Lira? Claro que não, que é Deus. Só esse maluquinho aí, usando as cartas de Paulo, que entregou o reino ao Pai, ele disse que acabou. Mas não está dizendo que acabou. Está dizendo que acabou a manifestação. Que ele não é mais filho, ele é Deus. Que é o mesmo filho. É o mesmo filho, acabou, foi a manifestação. É isso que tu tem que entender, ô Zé Bonito. Então, abençoados, Romanos 8:3. Sim, então, explicando aqui Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, como eu expliquei para vocês, né? Antes era a lei de Moisés, o ministério de condenação e morte. E Paulo está explicando para eles que Cristo, ele tinha outra lei, da qual essa lei é o ministério do Espírito. Então, essa lei de Cristo, essa lei de Deus, Paulo está explicando que livrou eles da lei do pecado e da morte. E que agora não é agora lá, quando Paulo estava escrevendo a eles, ele disse que nenhuma condenação mais haveria para quem estava em Cristo Jesus, ou seja, quem estava no ministério do Espírito, quem estava crendo, vivendo por fé. E ele diz, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. E no 3 ele diz, então, como está escrito lá em Gálatas 4:4, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, né, para salvar, para tirar os que estavam sob a lei, ou seja, os judeus. Então, Paulo está revelando isso aqui que já aconteceu. Que não é mais para viver por lei, não é mais para tu usar a carne. Eles lá. E o teu pastor, em pleno século 21, ele manda você fazer as coisas, usar a tua carne, comer pão, comer suco, dar dinheiro, subir monte, descer monte, sem falar nas ameaças, né? Que você morre de medo de tudo. Por quê? Porque o evangelho é pregado a você da maneira errônea. E que você não tem entendimento. E que através dessa pregação, desse entendimento, nós que era do outro lado, inclusive esse ingrato aí chamado Bruno Mack, tivemos o conhecimento que não é para viver sobre os feitos da tua carne. Não é para usar a tua carne, é somente para tu crer. Mais nada. Entende, abençoado? E essa é a mensagem que nós tentamos passar para vocês. Então, ele continua aqui e diz assim, Romanos 8:3. Porquanto o que fora impossível à lei. Então, a lei de Moisés, ela foi impossível de justificar o homem. Entende? E que eles não chegaram a lugar nenhum. Como crente, como católico, não chega a lugar nenhum. É sempre a mesma coisa. E ele morre crendo naquilo que desagrada a Deus. Entende, abençoado? Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne. Então a carne, né? A carne, ela estava enferma, ela estava impossibilitada de fazer qualquer coisa que agradasse a Deus.
porque eram 613 mandamentos e ordenança, e sempre que você fazia 10, 20, 30, 50, 500, mas se você tropeçasse num ponto, você era culpado de tudo, voltava de novo lá para trás. Então, o judeu, do qual a lei foi para eles nunca conseguiram fazer nada. E que, na verdade, isso era obra de papai. Que tudo na lei era sombra, ninguém chegou a lugar nenhum. E que todo o começo da Bíblia, de Gênesis até de Gênesis até Moisés, né? De Gênesis até Moisés, foi somente para chegar no único rei, Cristo. É tanto que quando ele morreu, botaram lá Cristo, o rei dos judeus. Então a obra de papai é perfeita, abençoado. E que essa obra de papai só existe um só Espírito, do qual criou e manifestou a obra dele. E esse Espírito se chama Deus, do qual foi o Deus de Israel, o Jesus de Nazaré e o Cristo ressuscitado, um só. Entende, abençoado? Por isso que não acaba. Porque se tu acabar com Cristo, tu acaba com Deus. Se tu acabar com Deus, tu acaba com Cristo. Tu tem que pregar, ô infeliz, que a manifestação de Deus como Cristo acabou. Mas Cristo não acabou, porque Cristo é Deus e Deus é Cristo. E você não tem como provar isso o contrário. Esses versículos que tu abre aí, não prova nada. Não prova nada, abençoado. E provaria se você dissesse a manifestação de Deus como Filho, acabou. Aí sim. Mas se tu disser que Cristo acabou, não pode. Porque Espírito não acaba. Espírito é eterno, inclusive nós. Então, ó. Romanos 8,3. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enfermo pela carne, olha, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, falando de Jesus de Nazaré, no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Foi Deus que cumpriu a lei ou foi Jesus de Nazaré? Ou foi Cristo? Aqui está dizendo, está falando os dois. Ó, porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho. Então aqui ele fala do Filho, que é um só, em semelhança de carne. Esse Filho em semelhança de carne tinha um nome, Jesus de Nazaré. Que teve um participante aí da live aí do perturbado aí, né? Perturbado aí, o Bruno Mac, que o cara disse que o Bruno Mac perguntou para ele quem era que era o filho do homem, quem era que era o filho de Deus. Ele falou que é outro perturbado também, e ele disse que o filho o pai de Jesus, aliás, quem era o pai do filho do homem, né? Quem era o pai de Jesus de Nazaré. Então, esse indivíduo, que também disse que eu não sei de nada, ele disse que o pai de Jesus de Nazaré era José. Ô, abençoado, quando tu tá indo na onda desse mente desluminada, você tá ficando pior do que ele. Como que José poderia ser pai como que José poderia ser pai de Jesus de Nazaré, do qual Deus estava dentro dele, e que ele foi concebido do Espírito Santo, que não teve nada a ver com a relação sexual entre homem e mulher? Como que você pode dizer que José é pai dele? Ô, abençoadinho, como tu tá retardado. Tá retardado igual esse maluco aí, acabando com tudo.
Jesus de Nazaré foi concebido pelo poder do Espírito Santo, maluco. Não tem nada a ver de homem ser pai dele. Então, porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, Jesus de Nazaré. No tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Foi Deus ou foi Cristo, Bruno, que condenou na carne o pecado? Foi Deus, foi Cristo, é um só. É um só, abençoado, é um só. Isso daqui não precisa ser sábio, como vocês dizem, que eu não tenho mentalidade de nada. Olha, quero permanecer assim, bem burrinho, tá? Mas não desvirtuando e pregando a heresia como você prega, porque você está querendo aparecer. Você não quer canal para libertar as pessoas do sistema religioso, não. Você quer canal para você inventar, para você ler a Bíblia e dar o teu entendimento. Você não é mais para abrir essa Bíblia, porque você disse que tem que pregar o evangelho da pátria. Aqui não tem. Nenhuma Bíblia tem o evangelho da pátria. Então, você tem que parar de abrir as cartas de Paulo, porque as cartas de Paulo foi o mistério que estava oculto de todas as gerações, né? Para libertar, para salvar, né, toda a humanidade, e levar ao entendimento, né, que acabou a lei e o ministério do Espírito está vigorando em pleno vapor, para sempre, infeliz, para sempre. E você diz que a nova aliança acabou e tu só prega a nova aliança. Tu é um cara de pau. Então, porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Em nós por quê, Lira? Por que o preceito da lei se cumpriu somente neles lá? Nós, Paulo está se incluindo. Que o maluquinho aí diz que é uma grande revelação que ele está fazendo, dizendo que Paulo não está falando conosco. E por isso o ministério do Espírito não é conosco. Abençoado é Espírito, abençoado, Espírito. O Filho de Deus é Espírito, abençoado. Que existe desde antes da fundação do mundo. Tu tem que saber discernir o que é carne e o que é sangue. Quem foi que viveu a lei e quem não vive mais lei de nada, a não ser a lei de Cristo, que tu diz que acabou, que é o ministério do Espírito. Então, quando Paulo diz com eles lá, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, Paulo está se incluindo e falando com aqueles que existiam do ano 70 para trás, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, né, que através da condenação de Deus na carne, o pecado, né, eles foram libertos da lei, porque ele condenou a lei e acabou. Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo. Então é isso que Paulo está falando, e que não tem nada a ver conosco. Nós já vivemos, nós já nascemos no ministério do Espírito, já tendo tudo. E Lira, nós estamos na pátria? Não, nós não estamos na pátria. Nós viemos da pátria. Nós estamos aqui participando de carne e sangue, como eles lá do ano 70 para trás participaram.
Então essa geração, aquela geração, nós não participamos. Nós já estávamos onde? Na pátria. Nós estávamos na pátria. Nós quem? Os espíritos. Os espíritos abençoados. E hoje, nós estamos aqui no Brasil. Nós fomos enviados de lá para cá e estamos aqui. E quando esse corpo, esse templo, né, humano se desfizer, aí sim, nós vamos voltar. E o pó volte à terra e o espírito volte. Alguém pode voltar sem ter vindo? Não pode. Que esse destruidor aí de tudo, ele disse que não tem mais filho de Deus aqui na terra. Que não existe esse negócio de participação de carne e sangue. Ou seja, o cara acaba com tudo nessa cara de pau e quer convencer os burrinhos, do qual eles nos chamam, de querer entender a imbecilidade dele. Atropelando tudo, atropelando Deus, atropelando Bíblia, atropelando tudo. Não dá, abençoado, não dá. Então ele continua, ó. Isso fez Deus enviando, aliás, eu estou no 4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, neles lá, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então eles lá já tinham esse entendimento do qual nós tentamos passar para vocês, né, de que não é para tu andar na carne, é para tu andar no Espírito, não é para tu ter igreja, é para tu ter Cristo, não é para tu ter pastor, é para tu ter Cristo, é para tu ter Deus, é para tu ter Cristo, é para tu ter Deus. Entendeu, abençoado? E viver por fé no que ele fez. Ele não divide a glória dele com ninguém. Quando você sai para querer fazer algo, tu está dividindo a glória dele, abençoado. E ele diz que não divide. Então, é até o 5. Porque o que se inclinam para a carne, ó, cogitam das coisas da carne. Então, todo o sistema religioso, o evangélico, o católico, toda religião, ele se inclina para a carne, fazendo as coisas de comer, de beber, de pular, de dançar, de sapatear, de macumbar dentro dessas igrejas. Tudo isso é coisa que desagrada a Deus, abençoado. Olha, Romanos 8,5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. O que é as coisas do Espírito, Lira? É você crer que você é templo e morada do Espírito Santo e que você já tem Deus. E além disso, já tem tudo. Tudo ele já fez. E que você é filho de Deus, é herdeiro. Tu não precisa nem dar nada a ele e nem pedir, porque tu já tem tudo, abençoado. Tu é herdeiro. Entendeu, abençoado? Então, olha. E o que é as coisas da carne? É tu ir para a tua igreja. É tu ter pastor. É tu ter igreja. É tu ter igreja como parede. É tu ter homens mentirosos, feiticeiros, macumbeiro, dizendo o que tu deve fazer até no teu casamento. Entende, abençoado? Isso é viver na carne que não agrada a Deus. Então, pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha. E deixa eu mandar um recado aqui pro Bruno Mac, né? O Mente Desuminada. Olha, você refutou aí a minha mensagem, né? Da qual tem como tema Cristo sempre esteve conosco. Claro, Efésios 1,4. Assim como nos escolheu nele desde antes da fundação do mundo. Eu só prego para os espíritos, abençoado. Só prego para o espírito. Deus sempre falou desde o começo da Bíblia com o espírito. Deus é pai dos espíritos. Então, Cristo sempre esteve conosco e nunca separará dos eleitos. Então, ele fez aí uma refutagem aí muito michuruca, né? Muito pobre,
que só os inteligentes dele entendem, e eu olhei aí os comentários aí do teu canal, a maioria contra você. A maioria contra tu, ô inteligente, dono da verdade. Você não acrescentou nada, você leu os mesmos capítulos, os mesmos versículos e não acrescentou nada. Nada, nada, nada. Entendeu, abençoado? Então, ó, pedindo que se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha a mensagem e graça eterna.